Bom dia, ouvintes. Com certeza, é uma conquista, né, da sociedade, onde o Conselho Tutelar criou algumas diretrizes e leis, né, e criou também os conselheiros tutelares. E é para isso que estamos aqui, para garantir o direito, né, das nossas crianças e adolescentes. Então, 35 anos não passaram em branco. Quer dizer que esse trabalho da lei, instituído o conselho, acabou, quem sabe, né, ajudando a muitas crianças e adolescentes a diminuírem ou talvez não passarem por sofrimento. Com certeza, é para isso que estamos aqui, para garantir esse direito, né? E para a gente é um prazer, né, estar aqui para falar um pouquinho da sociedade também, das nossas atribuições, porque muita gente pensa que o Conselho Tutelar veio para punir, né, ou para facilitar a vida dos adolescentes. E na verdade não é isso, né? Eu vou deixar minha colega falar um pouquinho também. Tá bem, então eu vou passar aqui, vou começar com a Dalcira, tá? Até porque eu disse, pela experiência que ela tem aqui de tantas vezes no conselho, analisando os diversos mandatos que tu exerceste, Dalcira. Suponho que, ao concorrer várias vezes, esse trabalho deve ter te causado alguma satisfação pessoal pelo que pôde produzir em termos de proteção da criança e do adolescente. É isso? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de explanar o seguinte, ó, eu estou no conselho porque eu gosto do que eu faço, em primeiro lugar. Segundo lugar, as colegas também têm bastante experiência, não é só eu. Eu sou mais antiga, né, mas elas têm bastante experiência também. E a gente se sente realizado quando a gente consegue tirar uma criança do risco, quando a gente consegue colocar eles num local que eles estejam bem, porque a gente acompanha muitas tristezas, muitas coisas horríveis, muitas vezes dentro da própria família. E o que a gente precisa fazer? Nós não somos os serviços, nós, o Conselho Tutelar, é um órgão que encaminha para os serviços. Nós não somos técnicas, nós não somos assistentes sociais, nós não somos psicólogas, e esse trabalho deve ser feito por elas. A gente descobre as situações que mandam para a gente e a gente vai encaminhando para o serviço que cada um atende uma coisa. Tem o CREAS, tem o CRAS, tem os CAPs, aonde são encaminhados os pais, os adolescentes, as crianças, para os acompanhamentos necessários para tentar não tirar de dentro da família. Não é a ideia do Conselho Tutelar não é tirar a criança dos pais, não é tirar as crianças ou adolescentes da família. O que a gente quer é que sejam tratados como deve ser, não estejam em risco no seu próprio lar. Vou agora passar a palavra para a Fátima Herbstrit. Fátima, a Viviane, nossa presidente aqui do Conselho Tutelar, disse que as crianças, os adolescentes não precisam ter medo das conselheiras. Mas eu acho que, pelo menos ouço às vezes, que aqueles que deveriam proteger as crianças, os adolescentes, é que sentem medo do conselho. Quando a gente fala assim, eu vou denunciar o conselho, quem sente mais medo são aqueles que deveriam estar protegendo essas crianças e talvez não estejam. É assim? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Realmente as pessoas costumam ameaçar as crianças com o conselho tutelar, né? Mas uma coisa é certa, a gente está aqui para proteger as crianças e com certeza os adultos, quando não cumprem as suas devidas obrigações, é que sobra para o conselho. Eu sempre digo assim, ó, quando o conselho entra é porque o governo falhou, os pais falharam, então aí entra o conselho para que os direitos sejam resguardados dessas crianças. Então, assim, o conselho não é o bicho-papão para as crianças, é o bicho-papão para os pais e para os responsáveis. E é muito cobrado, né, Viviane, pelo Ministério Público, que olha com muita atenção essa questão da criança e do adolescente. Muita atenção, o Ministério Público é nosso parceiro, né? A gente tem uma intimidade, um relacionamento direto com o Ministério Público, que é quem nos dá todo o suporte, né? E sempre que é necessário, é noticiado ao Ministério Público. E quanto
ao medo do Conselho Tutelar, realmente são os pais irresponsáveis, porque quando eles não cumprem com o papel que eles devem cumprir e que somos acionados, né, com certeza eles respondem por isso, né? Então, o maior medo realmente é dos pais irresponsáveis. Vamos colocar aqui uma questão para as 3 conselheiras, pelo conhecimento e experiência. Bom, o Brasil é muito claro, até os 17 anos é menor e não tem responsabilidade civil e criminal. Bom, muito se fala na mudança da legislação brasileira. Juristas são contrários. Em Porto Alegre eu já fiz matéria sobre isso, inclusive entrevistei o juiz da infância e adolescência no Foro Central de Porto Alegre. Juristas são contrários à mudança da idade penal. Mas, infelizmente, por questões que fogem da nossa vontade, nós encontramos jovens de 12, 13, 14, 15 anos que usam armas, que matam, e que às vezes atiram melhor que uma pessoa adulta. E cometem crimes, matam, e quando chega, inclusive, a polícia militar, a primeira coisa que o menor diz, eu sou menor. Como quem diz, policial militar não me toca que eu sou menor. Eu sou menor, tu não me toca. Aí o policial militar tem que se encher de dedos para pegar o garoto, convidar gentilmente, por favor, por gentileza, entra aqui na viatura que tu matou uma pessoa e eu tenho que te levar lá no Conselho Tutelar. Titio vai te dar um pirulito se tu te comportar aí na viatura da Brigada Militar. Mas não toca na arma do titio, tá? Eu tô fazendo uma ironia, porque isso é o que a sociedade se escandaliza, se horroriza, escandaliza. Crianças matando pelo simples fato de matar. Matou, tá matado, enfim, e aí? E aí, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos resolver esse problema quando o papai e a mamãe não criam e não educam seus filhos de forma correta, né? Deixam os filhos na rua, nas mãos dos vagabundos, dos traficantes, tá? Aí os pais estão vendo que as crianças estão indo, vão pro precipício, vão cair, o pai e a mãe não vai lá, meu filho, que tu vai despencar a tua vida. Não, tá vendo que a criança vai pelo mau caminho, não faz nada. Aí quando eles cometem crimes, o Conselho Tutelar tem que ir lá. A Polícia Militar tem que ser cheio de dedos para pegar um menor. A Justiça, não podemos, ele não tem 18 anos, então fica lá um tempo lá na... Antigamente chamava FEBEM, nós todos aqui somos do tempo da FEBEM, agora eles dão um nome diferente pro... fase. Tanto faz, tanto fez. Tomás, qual é a pergunta? A pergunta é essa, o que vocês 3 acham disso? Vocês 3 acham que tem que mudar, tem que parar com essa hipocrisia do menor de idade? Muda ou não muda a legislação? Vamos lá. Claro que o Tomás emitiu a opinião dele, todos nós podemos ter a nossa. Vamos ver, começando pela Viviane. É claro, assim, ó, que como ele bem falou, a responsabilidade é desses pais. Eu não concordo com a diminuição da menoridade, porque eles são pessoas em desenvolvimento e, na verdade, eles são vítimas desses pais. Eu acredito, e eu acho que eu fantasio até, porque eu gostaria que existisse uma lei para que esses pais fossem responsabilizados de forma que devesse ser, porque aí eles iam pensar 2 vezes antes de colocar uma criança no mundo, pensariam 2 vezes como é que seria a educação dessa criança, porque, na verdade, essa criança, esse menino, e ele é, sim, responsabilizado. A partir dos 12 anos, o adolescente ele responde por todos os atos infracionais cometidos, né? O Conselho Tutelar não atende criança que comete ato infracional. O Conselho Tutelar atende vítimas, né? Então, nem adianta chamar o Conselho Tutelar, ele está com uma arma lá, imagina, nós vamos lá atender um adolescente, muitas vezes maior que nós, com uma arma ou com uma faca, ou que está brigando. É diretamente Brigada Militar e Polícia. O Conselho Tutelar atende crianças que são vítimas, né, de situação de abandono, né, de falta de escola, de abuso sexual. A gente tem muitos casos, infelizmente, aqui no nosso município, que muitas vezes não pode ser divulgado, né?
Mas voltando ao adolescente infrator, eles são sim responsabilizados, mas eu acho que quem deveria ser duramente responsabilizado são esses pais. Eu acredito que só assim conseguiríamos mudar esse desenho, né, que existe, infelizmente, dos nossos adolescentes. Dalcira. Assim, até porque não é uma obrigação nossa nós irmos atrás, mas a gente ajuda Auxilia as famílias. auxilia as famílias, auxilia a polícia quando eles não conseguem localizar ninguém da família. Mas já aconteceu com a gente da gente chegar, ó, vamos lá, teu filho está na delegacia, mas eu com isso, deixa que fique lá, pega para vocês. Quantas vezes a gente ouve isso? Então, aonde está o problema? O problema está nos pais. Os pais deixam à vontade, deixam sair, não sabem com quem andam, não sabem o que estão fazendo. E aí depois, quando acontece uma coisa assim, eles aí muitas vezes vão lá no conselho e dizem, olha, eu trouxe meu filho para entregar para vocês. Isso acontece bastante. Meu Deus. E aí o que acontece? Os pais deveriam ser punidos, como a colega falou, para que isso aí dê um exemplo, né? Porque dá um exemplo para os pais verem que a responsabilidade é deles. Eles sentirem que o próprio filho está muitas vezes se prostituindo, muitas vezes está assaltando. A droga é uma das piores coisas. O que a gente fala muito para os pais? Acolhe o teu filho, porque em qualquer esquina tem um traficante para acolher teu filho. E depois de estar no meio, porque tem crianças que são usados pelos traficantes. Cachoeira tem também. Essa resposta da Dalcira é maravilhosa, porque isso que a Dalcira disse eu ouvia muito em Porto Alegre. Isso que tu falou, toma para ti, muito em Porto Alegre se escutava isso aí. Vamos ver o depoimento da Fátima Herbstreit. Eu também concordo com tudo que os colegas falaram e também não concordo com a diminuição da idade, porque eu acho que o sistema não cura ninguém. Tá? Eu acho que a família é a parte mais importante nesse contexto, que é onde as crianças aprendem tudo. Às vezes a gente atende uma criança que vão lá no conselho, os pais com sérios problemas. Daí a gente vai conversando, e a gente descobre que aquela criança está só seguindo os passos dos pais. Então, qual é o exemplo que eles têm? É aquele. Como que uma criança vai ser melhor do que aquele exemplo que ela tem em casa? Então, assim, ó, tudo resulta lá no início, que é os pais. Se os pais souberem educar, souberem levar uma vida decente, com certeza as crianças vão ter um melhor desenvolvimento. Então, Fátima, no teu raciocínio, realmente a criança é uma consequência, Da ou seja, família. a fruta não cai longe do pé. Não tem isso. Muito bem. Ó, pessoal, preciso entender que esses depoimentos são baseados em experiências dessas conselheiras. Elas não estão produzindo isso pela imaginação, elas vivem isso no dia a dia. Sim. Elas constatam isso, né? Que crianças e adolescentes desajustados são frutos de famílias desajustadas. Sim. É que eu digo sempre para os pais que o Conselho Tutelar não tira filho de ninguém, a justiça não tira. Quem tira os próprios filhos são as atitudes dos pais, é o comportamento que eles dão para essas crianças, que acabam sendo retirados porque se tornam situações de risco. Aliás, o ECA, o Estatuto da Criança, exatamente, ele proíbe a retirada da criança do seio familiar. Se o pai ou a mãe, por seja algum motivo, não podem ficar com o menor, se procura alguém da família, um avô, uma avó, um tio, uma tia, alguém do seio familiar que possa, ou seja, tirar a criança e mandar para um orfanato ou para alguma outra instituição, só se de fato não tiver mais ninguém na família. Em condições. Pois é. Então, Tomás, eu me alinho aqui à posição das três conselheiras e eu também acho que diminuir a idade penal dos 18 anos para baixo não vai resolver o problema. E a Fátima tocou, na minha opinião, todos expressaram muito bem sobre o assunto, e a Fátima tocou num assunto. Diminuir a maioridade penal vai fazer com que esse jovem, esse adolescente, ele vá ser internado numa instituição penal e de lá, vamos combinar,
Se a família é ruim, está num presídio, é pior ainda. Com certeza. Não vai socializar ninguém, não vai resolver os problemas. Mas aí eu vou lembrar, como professor de sociologia, um pouquinho o que a gente ensina, né, e aprende com a sociologia. As primeiras orientações, a primeira socialização do ser humano, ele é feito na família. Por isso é tão essencial. Depois, num segundo momento, de modo geral, vem a escola. Né, de que no Brasil há essa obrigatoriedade, a partir dos 4 anos, todas as crianças têm que obrigatoriamente estar na escola. Não é facultativo dos pais. Então, deve ser, inclusive, uma preocupação de vocês, conselheiros tutelares, de apoiar o município, Secretaria de Educação, na busca ativa, né, porque eu, entrevistando a secretária de Educação do município, fiquei surpreso, porque ela disse que não é incomum chegarem numa casa, onde eles sabem, pelos registros de nascimento, que tem uma criança com 4 anos que deveria ter sido levada para a escola, para matrícula e para frequentar, e os pais dizerem que não sabiam dessa obrigação legal, que é uma infração não fazer isso. Então, primeiro, a socialização é na família, e se a família é desajustada, temos problemas. A segunda, na escola, que se pretende que toda a estrutura escolar esteja adaptada para receber essas crianças ajustadas ou desajustadas, e aí o papel importantíssimo da orientadora educacional, que é aquela que conversa com os alunos, que tenta entender as relações deles, evitar o bullying, etc., etc. E a terceira socialização é da sociedade como um todo, especialmente da igreja, do clube social, do esporte, etc. E nós temos várias instituições em Cachoeira que, através do esporte, tentam fazer a complementação de que talvez não recebam da família. Então, há várias instâncias ao longo da evolução etária dessas crianças e desses adolescentes de resgate para tentar evitar o máximo possível que eles acabem delinquentes. Então, toda a sociedade tem compromisso. E o Conselho Tutelar talvez seja o órgão operativo desse compromisso social, de buscar e entender que não é um problema do pai, da mãe, do avô, não. É um problema de toda a sociedade se alguém não está adequadamente se comportando. Existem regras? Existem. Elas são chatas, mas para viver em sociedade é necessário respeitar algumas regras. É mais ou menos isso, Viviane, eu exagerei aqui. Não, concordo plenamente contigo. E assim, ó, o que acontece? Voltamos aos pais mais uma vez, porque a primeira infância é a responsabilidade dos pais. Quando vão para a escola, nós escolhemos a escola dos nossos filhos. Para isso, a gente tem que estar presente. Presente, que eu digo, não é de corpo presente, é conhecer o filho no andar, no caminhar, porque tu tem que saber se o teu filho está bem naquela escola, porque lá no início já perceber se ele está sofrendo bullying, né? Já perceber se ele está sofrendo bullying e tomar as providências. Mas o que normalmente os pais fazem? Né? É ótimo deixar meu filho o dia inteiro na escola, é responsabilidade da professora, da diretora, da equipe diretiva, e eu não estou nem aí, à tardinha eu busco, dou um banho, cama, e o resto é com a escola, é com a sociedade. Então, assim, ó, eu falo muito isso nos meus atendimentos. Pais, cuidem os filhos de vocês, olhem para eles, vejam qual é a necessidade deles. E essa questão mesmo, assim, ó, dos adolescentes, muitas e muitas, olha, não dá, é incontável as vezes que estamos no plantão, somos acionados por brigada militar, hospital, que tem um adolescente ou que cometeu um ato infracional ou que está alcoolizado no hospital. E assim, a gente vai buscar pela família, o pai e a mãe, eles sequer atendem o telefone. Agora eu te pergunto, se eu sei que tem um filho meu na rua, que saiu ou eu deixei em algum lugar, que eu sei que ele não está ali ao alcance dos meus olhos, eu vou desligar um telefone, vou deitar e vou dormir? Né? Então, é aí que a coisa está se perdendo, tu entende? E realmente, assim, ó, não, a culpa inicia lá dentro de casa, com a família, e a responsabilidade inteira dos pais. Estamos conversando com as conselheiras tutelares Viviane Oliveira, Fátima Herbstreit e Dalcira Kurtz. Nós vamos aos patrocinadores e já voltamos com esse tema,
porque nós queremos registrar adequadamente aqui na Rádio Vale os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já... Todos ligados aqui, Vale FM. Você sabia que agora ficou muito mais fácil acompanhar a sua conta de energia da Seletro? Com apenas alguns cliques, você pode aderir à fatura digital e receber tudo direto no seu e-mail. Acesse a agência virtual da Seletro, selecione a sua UC e clique em aderir à fatura digital. E tem mais, você pode utilizar também a opção do serviço de autoleitura pelo WhatsApp ou telefone 0800 541 9969. Também pelo WhatsApp 0800 541 9969. É possível emitir segunda via, consultar débitos, informar falta de energia, extrair código Pix para pagamento e falar com nossos atendentes. Quer praticidade? Cadastre também o débito automático do seu banco e evite preocupações com vencimentos. Seletro, sempre ao lado do associado. No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar. A Administração Municipal de Novo Cabrais parabeniza os que cuidam da terra e que, por meio da agricultura, são empreendedores determinados. E aos motoristas que, na sua jornada de trabalho árduo, levam a produção com responsabilidade pelo país afora. Homenagem ao colono e motorista da Administração Municipal de Novo Cabrais. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação. Sete horas e 48 minutos, estamos aqui com um grupo de 3 conselheiras tutelares para falar dos 35 anos da Lei 8.069, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Continuando na nossa conversa aqui sobre... Só antes, Doné, vamos dar um abraço aqui aos nossos ouvintes, aqui o pessoal vai aparecendo. Então, o Roberto Bastos, Cleone Pereira, Andréinha Silva, o André Schneider lá em Linha Westfália, o Arnildo Sosmeyer, em Brasília, lá na capital federal, nos acompanhando. Obrigado, Arnildo. A Loreni Soares, a Loreni Alves, o Patrick Santos, né? Essa turma que nos acompanha diariamente aqui, tanto em 99.1 quanto no Facebook. O pessoal está vendo aí as imagens, né? Acompanhando na câmera, e a Viviane mateando conosco aqui. E vamos lá então, Toné. Pois é, eu vou provocar a Dalcira Curtis aqui sobre esta questão da atuação do Conselho ser mais visível da população. Nós estamos dando visibilidade, vocês, na medida da agenda que vocês têm para atender, estão à disposição da imprensa, a gente agradece muito, e vem cedo aqui, ó, como nós estamos aqui, fazendo um esforço para ser transparentes, mas eu me lembro de outras épocas que o Conselho tinha mais ação de fiscalização que era visível à população. Como é que nós estamos nesse aspecto de ações, vamos dizer assim, preventivas e não só reativas em relação às crianças e os adolescentes da Alcira? Só que a gente acabou descobrindo que fiscalização não é atribuição do Conselho Tutelar. A gente fazia isso no passado, e auxiliando, mas nós poderíamos no passado chegar numa boate, num clube, pedir a identificação de uma adolescente,
Hoje a gente não pode, porque no estatuto diz isso. Então, seria uma interpretação errada do Conselho Tutelar de chegar e abordar uma criança, um adolescente, pedindo documentação, e a gente não pode fazer isso. A brigada tem esse poder, nós não. Então, vamos situar aqui, porque é uma informação importante. O Conselho Tutelar não tem poder de polícia. Não, de jeito nenhum. Porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele é protetivo, assim, não de ir atrás, de fiscalizar, de buscar. É um órgão que tem para cobrar dos serviços que tem a obrigação de fazer isso. Muito bem. E por que vocês são chamados, Fátima, eventualmente na delegacia, porque tem um menor? Se vocês não têm essa missão. Não, No microfone. às vezes a criança ou o adolescente que está lá não tem ninguém, não tem um parente, não tem pai, não tem mãe, ou se nega, né, a dar essas informações. Então o conselho é acionado porque ele não pode ficar lá sozinho, tem que ter alguém responsável. Ah, vocês fazem o papel dos responsáveis. Isso, se não tiver ninguém para estar com essa criança ou esse adolescente lá na delegacia. Aí o conselheiro tem que tentar localizar a família. Aí a gente tenta localizar, porque geralmente quando a gente chega lá, eles dão o endereço pra gente, sabe? Eles não querem falar para a polícia, mas aí quando chega o pessoal do conselho, aí eles abrem o jogo. Ou às vezes até é conhecido nosso, a gente já conhece a família, né? Aí a gente vai até a casa, traz o responsável vem por conta, e a gente então vai embora. E é por isso que nos chamam. E às vezes não tem mesmo ninguém. E às vezes acontece, eu acho que vocês comentaram, tu chega lá, bate na porta, acorda o pai e a mãe, ele não quer ir lá buscar o seu filho. Sim, aí eles dizem, não, fica lá porque eu não quero, porque eu não posso. Aí a gente tem outras atitudes, às vezes tem que acolher, né, ou procurar uma pessoa da família que possa acolher naquele momento ali. Então, o que não pode é ficar sozinho, né? Viviane, quando se discute, a gente abre esse microfone com frequência para fazer a defesa das mulheres contra os abusos que as mulheres adultas sofrem, né? E o mais extremo é o feminicídio. Nós dizemos aqui, porque ouvimos isso de especialistas, que não existe essa história de que em briga de família não se mete a colher. Em relação à criança e adolescente, vale essa regra? Com certeza. Metemos a colher, sim. Sempre que o adolescente ou a criança eles estejam em situação de risco, né? Sempre que nós recebemos alguma notícia, alguma denúncia, e é bom a gente ressaltar aqui, a gente trabalha com agenda no Conselho Tutelar de Atendimentos e trabalhamos também o plantão 24 horas. Sempre tem dois conselheiros, porque nós temos um conselheiro tutelar também, o seu Eloy, e sempre temos 2 conselheiros tutelares de plantão e recebemos a denúncia. Se a gente chegar na casa ou no local da denúncia e constatar a situação, metemos a colher, sim. E a população em geral, eu, o Tomás, o senhor, a senhora que está me escutando, nós também devemos ser ativos nesse processo, no sentido de denunciar? Com certeza. Com certeza a gente tem o plantão do Conselho Tutelar, pode ligar também para a Brigada Militar, porque eles, além da nossa escala, eles têm o nosso contato pessoal, de alguma forma vão nos acionar. Tem também a denúncia por Disque 100. O que a gente não pode é fechar os olhos e deixar uma criança ou um adolescente, e inclusive mulheres também, né, que não é nossa atribuição, mas mulheres também em situação de risco, né? Com certeza. Vamos passar para o ouvinte qual é o número do plantão do Conselho Tutelar? É 93300 381. Ele não é 99, às vezes as pessoas se equivocam porque ele é 933. Ele não tem, às vezes colocam um 9 na frente e aí não dá certo. Ele é 93300 381. Ou seja, ele é um celular com 8 números, seria isso? Ele é diferente. Não. Tá faltando o número. Tá faltando o número. 93300 Aqui? 1381. Aqui? 13. É 001,
É Ai, deixa eu- 93300-1381. 1381. Ah, é 13, tá? É, 1381, aí fechou. É, o 13, aí fechou. Então, Aí Esse é o fechou. do plantão. E esse telefone está 24 horas ligado, né? E sempre, qualquer denúncia, independente do horário, estamos de plantão 24 horas para atender. Inclusive, a conselheira Dalcira saiu para atender uma situação. Estamos prevendo que ao vivo é assim. A vida real, e a Dalcira está exatamente na vida real, mesmo no programa atendendo. Dalcira foi um chamado aí para a conselheira tutelar para atender alguma ocorrência? Não, foi uma pessoa que tinha sido notificada para ontem e não foi, aí ela quis se identificar agora, se justificar e prometer que vai hoje. Beleza, esta é a vida real, como o trabalho das conselheiras. Então funciona, por isso que a Dalcira, que estava no Facebook, viu que ela saiu do estúdio para atender e agora está retornando. Bom, eu quero agradecer novamente, né, a honrosa presença de vocês, né, mas antes a Fátima tem um recado para dar. A gente trouxe os nossos indicadores, que cada 3 meses a gente faz um compilado de tudo que a gente atendeu. Então a gente trouxe para... Isso é até junho, então? São de 3 em 3 meses. Isso aqui até março, o desse trimestre a gente não aprontou. Ainda não aprontou ainda. Muito Mas bem. são inúmeros atendimentos. Tem os números, todos os atendimentos que são feitos de nós todos. Tá? E todos os atendimentos, telefones, encaminhamentos, atendimentos no conselho. Tudo isso a gente tem sempre. Deixa eu dar uma olhada aqui, me permite, Fátima. Isso é bom para passar para o portal Correio para publicar essas informações. Quantos conselheiros Cachoeira do Sul tem hoje? 5. Falta só o Eloy Pullman, né? Tá. Bom, aqui estou falando. Aqui falta a Cleusa. E a Cleusa. 5 conselheiros. E para atender, inclusive, o interior. Sim. Então é uma área territorial muito vasta, porque o interior, vocês têm muitos chamados no interior? Sim, e também temos as escolas, né, que demandam muito trabalho do Conselho Tutelar, porque eu digo, a escola é o maior termômetro quando um direito da criança está sendo ameaçado ou violado, porque eles têm aquele contato direto com as crianças, né? Então, as escolas, a gente trabalha diretamente com as escolas e na ficha de infrequência também, que é a ficha FICAI, né, que quando eles simplesmente desaparecem ou deixam de ir, né, sempre somos acionados. Bom, só para ter uma ideia, eu somei rapidamente de janeiro a março aqui, quase 2.500 atendimentos distribuídos entre os 5 conselheiros. Isso dá uma média de 27 atendimentos por dia. É mais de um atendimento por hora, porque é 24 horas, mais de um atendimento por hora. Então vejam a carga de trabalho que os conselheiros têm. E aí esses 5 conselheiros chegam ou precisaria de mais? Olha, com certeza precisaria de mais, né? Acho que a gente conseguiria um trabalho mais efetivo, assim. Mas a gente sempre se desdobra para atender e jamais deixamos de atender uma denúncia, jamais deixamos de atender qualquer situação onde existe uma criança ou um adolescente em risco. O mandato de vocês vai até quando? Porque é bom lembrar aos nossos ouvintes que conselheiros tutelares são eleitos pela comunidade, então tem um mandato. Quando é que começou? A cada 4 anos. Cada 4. Começou o de vocês? Nós estamos há 1 ano e meio, né? Certo. Então, e como é que são as instalações ali, daquele prédio que já passou por... Na Praça Baltazar ali, né? Assim, é uma discussão que temos entre os conselheiros. No governo passado, teve a oportunidade de a gente tentar trocar de lugar. Não conseguimos em questão de valores de aluguel, mas a gente está ali bem instalado. O governo, né, a nova gestão, é bem parceira do Conselho Tutelar na resolução de casos, não permitindo que faltem, né, o nosso material de expediente, porque a gente já teve situações em que faltava, né, que a gente não tinha folha, impressora e tudo mais. Hoje a gente é bem atendido, assim, nós somos vinculados à SMIS e somos bem atendidos. A Secretaria de Educação também é muito parceira do Conselho nessa busca ativa, nessa resolução de casos, assim. Graças a Deus, e o governo também está iniciando, né? A gente espera que alcançamos, né,
a questão do prédio precisa, sim, de uma conselho- pintura, precisa de uma... Precisa. E a gente já teve até uma reunião com o prefeito no início, assim que ele assumiu, e ele está disposto, né? Mas a gente sabe que a cidade agora, principalmente depois da enchente, né, tem muitas demandas. Muito bem. O conselho tem uma viatura para se deslocar? Sim, nós temos uma viatura. Na verdade, nós temos duas Duas. viaturas. Uma que a gente ganhou do governo federal, que acabou dando problema e não foi consertado. Depois foi consertado e foi emprestado para a SMIS. Depois a gente ganhou no ano de 2019 um veículo da Câmara de Vereadores, que era do vereador Valdocir, e um motorista acabou batendo o carro e o carro está lá para conserto porque houve uma sindicância. Mas assim, nunca nos faltou carro para atender. Hoje estamos com carro cedido da SMIS, mas sempre temos carro para atender todas as ocorrências, sempre à nossa disposição com o motorista. Muito bem, então já temos 8h01. Queremos agradecer aqui a presença da Viviane Soares Oliveira, presidente do Conselho atual da Criança e do Adolescente. Muito obrigado, Viviane. Às ordens, sempre à disposição. Agradecer a Fátima Herbstreit, que também veio aqui conversar conosco cedo, Obrigada, é um prazer estar aqui. e a Dalcira Kurtz. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom a gente poder esclarecer muitas coisas que a população tem dúvidas.